Administrativa, que está em discussão lá na Câmara dos Deputados. A pesquisa Ranking dos Políticos avaliou o posicionamento dos parlamentares em relação a alguns dos principais pontos desta proposta. Por exemplo, algumas das ideias que estão sendo discutidas nesta reforma administrativa: o corte proporcional da jornada de trabalho e salário dos servidores. Isso é bem polêmico e os servidores já demonstraram que são absolutamente contra esta história. A reforma administrativa é há muito tempo citada como sendo algo absolutamente fundamental para a modernização da nossa máquina pública, do Estado brasileiro, mas é difícil de ser executada porque há muita resistência por parte dos servidores, mas ao mesmo tempo os economistas dizem que é absolutamente necessária. Daniel Rittner, diretor da CNN em Brasília, tem detalhes desta pesquisa sobre o que o Congresso espera desta reforma e o que o Congresso topa nesta reforma. Boa noite, Rittner. Boa noite para você, boa noite a todos. Pesquisa quentinha, inédita, exclusiva aqui para a CNN, feita pela consultoria Ranking dos Políticos, dos meus amigos Juan Carlos Arruda e Luan Esperandil, trazendo alguns insights, algumas pistas de como o Congresso Nacional percebe esse tema, que é quase uma unanimidade. Todo mundo quer maior racionalidade da máquina pública e da estrutura do Estado. Só que tem muita divergência de como fazer essa reforma. Algumas pistas são fornecidas aqui nessa pesquisa que nos chegou com exclusividade na Cagaú. Eu separei alguns pontos. Ela ouviu 120 deputados federais de 20 partidos diferentes, 110 deputados federais de 20 partidos diferentes e 28 senadores de 12 partidos. A gente separou aqui em algumas artes um resumo. Vamos observar ali? Quando se pergunta, deveria ser flexibilizada a estabilidade dos servidores públicos? O que a gente percebe na Câmara dos Deputados é que a maioria, 52% dos deputados, acha que não deveria ser flexibilizada a estabilidade dos servidores. E quase 40%, 39% acham que esse é um ponto que pode ser visitado pela reforma. No Senado é mais ou menos a mesma coisa, 53% dos senadores acham que não e 43% dos senadores praticamente achando que sim, é um ponto que merece ser contemplado. Outra pergunta do ranking dos políticos que a gente vê na sequência é se os parlamentares são favoráveis a algum mecanismo de corte proporcional de salário e de jornada de trabalho. E aí a gente percebe na Câmara dos Deputados uma maioria, 47% sim, favoráveis a um mecanismo desse tipo, 39% dos parlamentares entrevistados dizendo que não. No Senado é mais bola dividida. 50% dos senadores entrevistados pela consultoria acham que não é o caso de uma flexibilização, de um corte proporcional, e 46% acreditando que sim, é o caso de uma reforma administrativa contemplar esse tipo de mecanismo. E ali, finalmente, a tia Santoro nos preparou uma última tela que mostra o maior risco na visão dos parlamentares que poderia atrapalhar uma reforma administrativa ainda neste ano. Na visão da Câmara dos Deputados, 11% atribuem a falta de apoio do governo um entrave para aprovar a reforma administrativa. 38% mencionam resistência do funcionalismo público e 34% dizem que o tema não está suficientemente maduro. No Senado, 21% indicam falta de apoio do governo, 32% resistência do funcionalismo público e 32% o tema não estar suficientemente maduro. Importante ressaltar, a gente agradece a Ranking dos Políticos pela pesquisa que foi fornecida em primeira mão aqui à CNN. É importante ressaltar que essa pesquisa foi feita ainda antes de uma série de encontros que o deputado Pedro Paulo fez
com o Colégio de Líderes, com representantes da Câmara dos Deputados, seus colegas, para explicar o trabalho do grupo que foi instituído ainda antes do recesso parlamentar pelo presidente Hugo Motta para debater esses assuntos. Ele já conversou com os líderes, já conversou com vários representantes ali da Câmara e está para apresentar os textos da reforma administrativa.